Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso. E hoje eu estou só eu e vocês, porque eu trouxe um como meu muito importante que eu acredito que vale a pena a gente parar um pouco para falar como não cair em armadilhas da mente. Para você que está empreendendo, para você que está lutando pelo seu objetivo, para você que está vendendo, para você que quer faturar mais, para você que quer crescer profissionalmente e para você que quer se desenvolver pessoalmente, porque a nossa capacidade de geração de receita acompanha o nosso desenvolvimento também como pessoa, como ser humano. Então, como não cair nas armadilhas da mente enquanto nós perseguimos um objetivo? Este é o tema do episódio de hoje. Então, fica comigo que vai ser porrada. Então eu trouxe 5 armadilhas da mente que muitas pessoas caem. Eu tive dificuldade no começo da minha carreira como vendedor até fundar o Vende-se. Primeiro, como eu estou feliz de gravar esse podcast, porque eu tenho certeza que eu vou evitar o tropeço de muitas pessoas, porque são armadilhas da mente corriqueiras. Mas antes de eu começar, eu quero fazer o anúncio do nosso patrocinador desse episódio, e eu estou quentíssimo em relação a esse patrocinador, porque é da Trinca. A Trinca, que é uma iniciativa de educação onde eu faço parte, junto com Flávio Augusto e Joel J, onde transformamos os principais teatros, casas de shows do Brasil inteiro em grandes salas de aula, e tá bombando pelo Brasil. Eu acabei de chegar de Salvador, eu tive essa semana em Salvador, Aracaju, Maceió, na semana passada estava em Vitória, nem lembro mais onde eu passei, já foram mais de 16 capitais, e breve estaremos em Manaus, Belém, Fortaleza, São Luís. Então, se você é de algumas dessas capitais, depois entra no link que tá na descrição, atrim.k, para você garantir o seu ingresso. Todas as cidades estão dando sold out antes de começar os eventos, então não fique de fora. E para você que é de outra capital, também entra lá e deixa o teu nome na lista de reserva, na lista de espera. Se por alguma aventura abrir mais sessões, você sempre será avisado, tá? Em breve teremos grandes notícias em relação à Trinca. Agora, bora pro nosso episódio das armadilhas da mente. Primeiro, adaptação prejudicial. Uma das armadilhas da mente é a gente utilizar uma habilidade que nós seres humanos temos contra nós. Então parece que um superpoder se torna uma criptonita. E um superpoder que se torna uma criptonita é a adaptabilidade. Nós seres humanos, a gente se diferencia muito dentro de outros seres, porque a nossa capacidade adaptativa é inacreditável. Tem seres humanos agora vivendo em zonas de frio e outras de calor. Tem animais, se você troca o habitat natural dele, ele morre, ele não consegue sobreviver. A gente se adapta a circunstâncias, ambientes, lugares, pessoas, dinâmicas. Agora tem gente que usa a adaptabilidade de maneira prejudicial. E como isso se torna uma armadilha? Quando você passa a se adaptar com coisas que não era para você se adaptar. Por exemplo, tem gente que trabalha em lugares que são tóxicos e você já sabe, já reconheceu, sabe, tem que sair daí, mas de alguma maneira a tua mente está te pregando uma armadilha e fazendo com que você se anestesie. É como se fosse essa adaptação, é uma anestesia para que você não faça nada, porque mudar dói, mudar dá trabalho, mudar você precisa fazer força e o teu cérebro quer economizar energia. Então passa a ser uma armadilha da mente. Teu cérebro fala, cara, vamos se adaptar para a gente não ter muito trabalho, que para mudar vai dar uma baita de um trabalho, então vamos ficar aqui, por mais que faz mal pra gente, não colabora com o futuro, não vai levar a gente nos objetivos que desejamos, mas pelo menos evitamos a fadiga, né? Se formos o poeta Chaves. Quem que falava, produção? Evitar a fadiga. Quem que era? Acho que era o Jaiminho, né? Sei lá, algum personagem do Chaves. Então cuidado para não entrar na armadilha da mente da adaptação prejudicial. Então reconheça as coisas que coisas que estão te prejudicando, mas você ao mesmo tempo está de maneira até inconsciente se adaptando com isso. O que significa se adaptar? É conviver de maneira exagerada por uma longa extensidade de tempo, depois do reconhecimento que isso é prejudicial. O primeiro passo da mudança é o reconhecimento. A gente não muda nada que a gente não reconhece o porquê que a gente precisa mudar.
Então, o prenúncio da mudança é o reconhecimento. Por isso que a fase da negação, às vezes você tem algum conhecido que você fala, cara, você precisa mudar. Não, imagina, tá na negação, né? Então você não sabe que vai ter mudança se não tem reconhecimento. Agora, se tem reconhecimento e não tem mudança, adaptação prejudicial, armadilha da mente, mude agora, senão isso vai te fazer um mal danado, além de roubar a maior moeda que você tem na tua vida, que é o teu tempo. Este é a primeira armadilha da mente, e aí vale uma reflexão sobre isso. Então, só de trazer luz sobre essa armadilha é o primeiro passo para vencê-la. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que está se adaptando com coisas que não eram para se adaptar. Muito bom, essa é a produção. E aí eu posso ir para o número 2. Perfeccionismo. Perfeccionismo é uma armadilha da mente. Você se esconder através de uma falsa virtude. Tem gente que fala assim, eu não consigo porque eu sou muito perfeccionista. Não, bicho, tu tem medo de falhar. Você tem medo de errar. Você tem medo, por exemplo, de não corresponder à expectativa das pessoas porque você liga demais para o que o outro está pensando, para a opinião alheia, para a validação de um terceiro. Então você prefere nem ousar e se esconde atrás de um falso perfeccionismo para encapar algo que é muito ruim revelar isso. É muito ruim revelar que a gente tem medo da opinião dos outros. É mais fácil falar assim, cara, eu não consigo, eu sou muito perfeccionista. Meu maior defeito, eu quero fazer tudo perfeito. Nasceu perfeito, nasceu tarde demais. Então, perfeccionismo acaba sendo uma armadilha na mente. A tua mente fala, não tá perfeito, não vamos fazer agora, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, vamos deixar para mais tarde. E o perfeccionismo é prima da procrastinação. Que como não tá perfeito, entre aspas, na sua cabeça, você deixa para amanhã. E esse amanhã nunca chega. E o perfeito nasceu tarde demais. Perfeito, ele já nasceu, toda ideia perfeita, ela já nasceu morta por existência, porque o melhor dia para começar é ontem, o segundo melhor é agora, e o pior é amanhã. Então, cuidado para você não cair na armadilha da mente do perfeccionismo, porque eu quero que você desça para algo mais profundo. O que tá te travando realmente para que você não possa executar agora, com as condições que você tem, com a capacidade que já existe, fazer o melhor que você pode? Enquanto cada vez mais o ambiente não está melhor para você executar sempre de uma maneira melhor ainda. Então, perfeccionismo acaba sendo uma segunda armadilha da mente. E veja coisas, iniciativas que você sabe que precisa tomar. Já está claro para você até o que você precisa fazer ou não fazer, mas por conta de uma falsa sensação de não estar pronto, você não precisa estar pronto. Você não precisa estar pronto para começar alguma coisa. Você precisa tomar a decisão e se preparar o mínimo suficiente para começar uma nova jornada. O Bernardinho fala algo maravilhoso. Ele fala que a única maneira de diminuir a pressão é aumentando o preparo. A única maneira de você diminuir uma pressão de um desafio é aumentando a tua capacidade. E aí, não é que a circunstância vai ficar mais fácil, é você que vai ficar maior. Não deseje menos peso nas costas, meu amigo. E sim, pernas mais fortes, aumenta a tua capacidade. Pior frase que tem motivacional barata de para-choque de caminhão é: tá com medo? Vai com medo mesmo. Não experimente só com medo. Tá com medo, meu amigo? Vá preparado. Porque se for só com medo mesmo, é o que vai acontecer. Porque uma pessoa com medo despreparada é a fórmula da catástrofe. Porque você vai inseguro e sem recurso. Olha que combinação. Tá inseguro, ou seja, emocionalmente fraco e tecnicamente despreparado. É uma combinação terrível. Então, cuidado com o perfeccionismo, tá? Próxima armadilha da mente é o vitimismo. Eu anotei aqui para você, o vitimismo desenfreado. É uma armadilha da mente. O vitimismo, que é a necessidade constante de transferir a responsabilidade de um acontecimento para uma força fora de você. E eu entendo quando as pessoas se fazem de vítima. Muitas vezes eu já quis me fazer de vítima de várias circunstâncias, porque alivia um pouco a dor da circunstância. Você vai falar, pô, mas não foi culpa minha. É porque, obviamente, quando acontece algo ruim com a gente, ninguém deseja algo ruim contra si mesmo. Pelo menos acredito que não. Todas as coisas ruins que aconteceram comigo eu não desejei. Mas tudo que acontece de ruim comigo, eu sei que a culpa é minha, de maneira direta ou indireta. Por quê? Porque a vida é minha. Se aconteceu comigo, eu sou o protagonista dessa história.
E por quê? E não é um jeito de me autoflagelar, não. É que saber, se eu sou parte central da culpa, eu também posso ser parte central da solução. Se eu faço parte do problema, eu também posso fazer parte da solução. Agora, quando você tem essa necessidade de transferir toda a responsabilidade para fatores, forças, pessoas fora do seu centro, você meio que dá uma anestesia, a tua mente alivia um pouco essa tensão emocional, entre aspas, da culpa, mas eu não acho que é culpa, para mim isso chama responsabilidade. Você puxar responsabilidade para si é um poder enorme, porque a partir do momento que você puxa para si, você ganha uma bênção equivalente ou maior, que é você poder ser um milagre que você tanto busca. Quer um milagre? Seja um milagre. E para você ter um milagre na sua vida, primeiro, crê em Deus. E segundo, faça o melhor que você pode. E para você fazer o melhor que você pode, você tem que entender que você é protagonista da tua vida. Responsabilidade sobre acontecimentos são seus. Teve um mês ruim? Culpa sua. Teve um mês bom? Culpa sua. O cano do merecimento é o mesmo. Dona Meire, minha mãe, falava para mim direto: meu filho, se der certo, bate no peito e fala assim: fui eu. Você estudou, você arrebentou, você arrasou. Não foi eu, não foi teu pai, foi Deus executando, e Deus abençoando e você executando. Agora, se der certo, bate no peito, meu filho, e fala também: fui eu. Aí eu perguntava: por quê, mãe? E Dona Meire falava: porque o cano do merecimento é o mesmo. Ou seja, a gente tem uma tendência natural de centralizar a glória e distribuir a culpa. E geralmente é o contrário. A gente tem que centralizar a culpa, que é a responsabilidade, e dividir a glória com as pessoas que estão ao nosso lado. Um líder é isso, cara. Perceba, os grandes líderes, pensa num grande técnico de futebol. Quando ele ganha um campeonato, o que ele faz? Cara, parabéns a todo o time, cara. Na verdade, ele dá mais glória ainda aos jogadores que estavam lá na linha de frente, mais que os jogadores sabem que, cara, o técnico foi fundamental ali com o grande maestro, sendo o grande projetista ali daquela equipe, mas ele divide a glória. As pessoas têm a tendência de ser ao contrário, a armadilha da mente. Ou seja, o acontecimento é bom, a culpa dele. O acontecimento é ruim, a culpa não foi minha. As pessoas falam, geralmente eu pergunto pra alguém: você gosta de uma surpresa? Ah, eu amo. Mentira, você gosta de surpresa quando ela é boa. Quando ela é ruim, você chama ela de problema. Então, uma armadilha da mente é o vitimismo desenfreado. Não significa que você não pode ficar triste, que você tem que ter uma mente blindada. Eu não acredito muito nesse termo, tá? Eu acho que eu não gosto quando a gente começa a se configurar como um super-humano, um Superman, uma Mulher Maravilha. Eu sinto, cara, eu fico chateado com algumas coisas, eu sinto alguns desapontamentos, mas é importante a gente aprender a disciplinar um desapontamento. Coisas que me chateavam quando eu tinha 20 anos de idade, e às vezes tem coisas que até hoje me chateiam, só que durante alguns minutos. Antes era dias. Hoje, coisas que me chateiam durante segundos. Ou numa tensão muito menor. Mas, obviamente, assim como você, eu sou humano, eu sinto as coisas, eu fico chateado quando coisas ruins acontecem. Eu fico muito feliz quando coisas maravilhosas acontecem. Mas, eu acho que a grande maturidade, a grande diferença quando vamos evoluindo, é essa centralização da responsabilidade, o poder da autorresponsabilidade. Então, cuidado. A tua mente vai ter uma tendência natural em te colocar uma armadilha, que é tirar essa tensão, que a responsabilidade dos acontecimentos da sua vida é sua. As pessoas começam a transferir para a economia, para a gravidade, para o dólar, para o pé das pessoas, para o país, para o governo, para um monte de coisa, e fala assim: bicho, a culpa é tua. Tá? Mesmo que tenha outros personagens na sua história que influenciaram para essa circunstância ruim que você está vivendo, quanto mais você assumir que a responsabilidade é sua, vai doer um pouco mais, porque você traz a culpa para si, mas você ganha o benefício de trazer a resolução também. Porque quando você joga a culpa para uma força maior do que você, é aquela expressão: bom, e não há nada que podemos fazer. Então vira uma profecia autorrealizável. Aí só piora. Então cuidado com essa armadilha da mente. Tá? Muito perigosa. Coloca a gente em campos terríveis. Então eu falei da primeira, que é a adaptação prejudicial. Segundo, perfeccionismo. Terceiro, vitimismo desenfreado. Quarto,
A positividade tóxica. Por mais que eu falei você viu que agora eu tô saindo do extremo, eu tô indo lá pro Polo Norte, pro outro polo. Que é a positividade tóxica. Que é prima da alienação. Positividade, ficou muito batida essa palavra na internet, positividade, e eu falava muito essa palavra mais ou menos em 2017, quando lancei assim, Seja Foda, falava muito sobre positividade. Hoje eu falo mais sobre otimismo, obviamente que é muito semântica, né? São palavras primas ali. Mas pra mim, a positividade tóxica é quando você mascara uma circunstância que você deve enfrentar com uma falsa sensação que as coisas vão se desenrolarem por si só porque você pensa positivo. Gente, vamos aterrissar aqui. Há uma grande diferença, primeiro, do positivo e do negativo. Tá? Primeiro, quem é uma pessoa positiva? Reconhece os problemas que tem, mas só discute de solução. Enquanto o negativo é, para cada solução que a vida apresenta, ele rebate e volta a debater o problema. Por quê? Ele não quer que as coisas resolvam, ele quer ruminar o problema. E o tesão da vida de um negativo é sentar e esperar dar errado. E o tesão maior, o ápice da sua carreira como negativo, é após isso acontecer, ele virar pra você e falar: eu te avisei. Eu te avisei. É o golaço no ângulo do negativo, ele sente um tesão quando ele senta e espera dar errado e as coisas dão errado. Muitas coisas vão dar certo na sua vida e muitas coisas vão dar errado. Então as coisas dão errado. Bem-vindo à vida. As coisas dão errado. Então, por si só, o negativo ele vai acertar em muitas questões. Mas o tesão dele é sentar e esperar dar errado. E quando der, ele falar: eu avisei. Aí você pergunta: mas o que ele ganha com isso? Eu também estou louco para saber. Agora, existe também uma pessoa que acabou dando a volta, ela foi por outro caminho e chegou no mesmo lugar, que é a positividade tóxica. Que é aquela pessoa que reconhece que tem um problema, mas prefere não falar nele, transferindo a resolução para os bons pensamentos. É aquela coisa, às vezes alguém no teu trabalho fala assim: Priscila, estamos com um baita de um desafio, temos que resolver um problema. Cláudia, deixa, Deus tá vendo, vai dar certo. Vamos só na fé, as coisas vão acontecer. Segue. Jura, meu? Jura que esse é seu estilo de liderança? Ou você não percebe que isso é uma armadilha, você usar essa falsa positividade para se entorpecer da realidade? Não, ao contrário, tu tem um problema. E se você não enfrentar ele, ele vai aumentar de tamanho, porque dá tempo a um problema, é como alimentar um animal, ele crescerá. Por isso, cuidado com a positividade tóxica. Colocar um óculos positivo para que você não tenha um enfrentamento da realidade parte do princípio que você pode entrar num campo muito mais perigoso do que a negatividade. Porque o negativo ele acredita que nada vai dar certo. Por isso que ele não tenta nada. Porque a melhor coisa que você pode fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito. Tô poeta hoje. Melhor coisa que você pode fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito. Agora, o positivo tóxico, ele se entorpece de uma maneira louca. Então, cuidado para não usar a positividade como um entorpecente da realidade. Beleza? E principalmente para você que transfere a tua responsabilidade para Deus, primeiro é o jeito que eu acredito. Tá? É o jeito que eu acredito. Vou dividir um pouco a minha fé com você. Pra mim, o cara lá de cima é o Deus do impossível, cara. Tem alguma coisa que é impossível. Você tá com alguma aflição que você sabe que você não tem condição de resolver, cara, reza a hora. E é a especialidade dele. Confia, cara. Confia. Agora, tudo que é possível, a responsabilidade é tua. Então, esse é meu trato. Esse é meu Deus do impossível. Porque o possível, ele tá lá. Caião, é contigo, meu filho. Vai lá. Vai lá, brilha. Te dei capacidade. Tô aqui te abençoando. Sei do teu futuro. Sei o que faz teu coração cantar. Agora o possível é com você. E se for impossível, confia no Pai que o Pai tá aqui. Então não transfere uma responsabilidade para uma força maior do que você. Quando é possível. Se for impossível, joga, que para mim é a grande especialidade dele. Tá?
Então, cuidado com a positividade tóxica. Então, adaptação prejudicial, perfeccionismo, vitimismo desenfreado, positividade tóxica e a última, fechando esse quinteto do mal, aqui no Como Você Fez Isso, é a timidez. É uma armadilha da mente. Porque neutraliza tanta oportunidade você ser tímido, cara. Eu não tô falando da introversão. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa... Muitas pessoas acham que eu sou extrovertido. Na verdade, eu sou um conceito não muito comum chamado ambivertido. Ambivertido é quando você tem a característica dos dois polos, da extroversão e da introversão. Então, eu sou um cara que tem características da extroversão. Sou um cara que me relaciono muito bem com pessoas, me sinto à vontade com outros seres humanos, tenho uma energia social muito legal. Então, se me solta em algum lugar desconhecido, naturalmente vou me relacionar bem, vou conhecer as pessoas, vou desenvolver bons relacionamentos, tenho facilidade para fazer amigos, criar conexão entre pessoas. Minha habilidade social é muito alta, minha habilidade interpessoal é muito alta. Então, é uma característica mais da extroversão. Só que eu me recarrego no silêncio. Eu me aprecio ficar sozinho. O meu estado natural é do recolhimento. Eu gosto de tempo para mim. Eu, por exemplo, se eu tenho um tempo sobrando, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de ficar em silêncio. Eu me recarrego, eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso ficar sozinho, eu preciso ficar quieto. Alguém se identifica? Eu sou um cara que, por exemplo, que eu acordo muito mais cedo que a minha casa. Não é só porque eu gosto de acordar muito cedo, não. Eu gosto de acordar todo mundo porque eu preciso ficar sozinho, preciso tomar meu café tranquilo. Eu preciso ficar quieto, eu gosto de ler. Eu gosto de fazer minhas pesquisas, eu gosto de me curtir, eu preciso me curtir. Isso é característica da introversão. Desse recolhimento, da minha caverna. Agora minha caverna. Por que eu falo isso? Porque a timidez é a manifestação problemática da vergonha. Ter vergonha é bom, né? Alguém gosta de amigo sem vergonha? Às vezes você tem um amigo sem vergonha que entra, fala algumas coisas na frente daquela roda. Nossa, ele encabula todo mundo, cara. Sabe? Deixa o ambiente desagradável, porque não tem vergonha na cara. Sabe? Fala coisa de baixo calão. Ou coisas que, cara, não tem a ver com contexto ali. Ou é deselegante. Então é ruim. Ter vergonha é muito bom. Agora, a manifestação problemática da vergonha ao ponto de neutralizar uma interação social que vai ser produtiva para você é uma armadilha da mente, é péssima. Quantas oportunidades você já deixou passar por não conseguir falar um oi com alguém, estabelecer uma comunicação, perguntar: olá, João, né? João, muito prazer, meu nome é Caio. Cara, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, eu sou um admirador daquilo que você faz, te acompanho. Parabéns, cara. Às vezes, quantas oportunidades você não teve? Dei um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas você não, você deixou passar por causa da manifestação problemática da vergonha uma grande oportunidade de você levantar a mão, fazer uma colocação, demonstração de uma ideia ou puxar uma responsabilidade para você, seja numa reunião, no trabalho, com o time, com a equipe, com a família. Então, quando você entra nessa timidez, que é a manifestação problemática da vergonha, a vergonha está te neutralizando a um ponto onde você fica estático, num momento que não era para ser estático. Não era para ser estático. Ao contrário, era para ter iniciativa, cara. Era para ir para cima. Era para chutar pro gol. Então, cuidado. Perceba quando é vergonha, tá? Quando essa... O que eu falei aqui? Essa... É vergonha. Quando você não tem... Porque a gente sem vergonha é horrível, né? Quando você não tem essa decência e quando a tua mente tá pregando uma peça e mandando você calar a boca. Em momentos que não era pra calar a boca. Tem momentos que é importante fazer silêncio, tá? O silêncio é a língua dos sábios. Ou seja, tem momentos que falar demais é a pior coisa que tem. Mas tem momentos que não. A retração em alguns momentos pode deixar grandes oportunidades. Às vezes que pequenos detalhes roubam grandes oportunidades. Obviamente, para isso precisa ter presença. Só você ter presente, saber que a timidez é uma armadilha da mente, que ela amarra os teus braços em momento que era para você levantar a mão. Eu sei que é mais abstrato, porque a vida existe contexto. Eu tenho certeza que você vai conseguir jogar muito melhor esse jogo.
Então, audiência maravilhosa do Como Você Fez Isso. Eu não tenho noção como eu tenho o prazer de fazer esse podcast e novas iniciativas estão vindo, tá? Aguardem, senhoras e senhores. Tem muita coisa boa para acontecer esse ano, mas, recapitulando, adaptação prejudicial, perfeccionismo, vitimismo desenfreado, positividade tóxica e timidez, que é a manifestação problemática da vergonha, são armadilhas da mente. Às vezes você tá caindo mais em uma, tá caindo em duas, tá caindo em três, precisa dar atenção nas 5, às vezes só precisa de atenção em uma. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado demais e eu te peço 2 coisas. Primeiro, 3. Nosso patrocinador de hoje é a Trinca, que está rodando o Brasil com a turnê Jornada da Liberdade. Para todo mundo que quer saber os fundamentos, os equipamentos, as estratégias, o comportamento para você alcançar sua liberdade, você não pode deixar de ir nas últimas capitais da Jornada da Trinca pelo Brasil, falando sobre liberdade, que é um objetivo, creio que da maioria das pessoas. Próximas paradas são Belém, a galera de São Luís, galera de Fortaleza, galera de Manaus e galera de João Pessoa. Estamos chegando, tá? Últimas cidades. Se você quiser adquirir os últimos ingressos, link na descrição. E divide esse podcast no grupo de WhatsApp de família. Compartilha, cara, no grupo de WhatsApp de família, de trabalho, da galera, porque eu tenho certeza que você vai evitar alguém de cair numa armadilha da mente. Se você tá no YouTube, se inscreva nesse canal e já deixa a sua curtida, porque você vai espalhar esse episódio. E se você está ouvindo pela uma plataforma de streaming, não deixe de deixar as suas 5 estrelas, porque você ajuda demais esse podcast a tocar mais pessoas. A gente fica muito feliz de ser um instrumento de auxílio na conquista de objetivos dessa nação maravilhosa do Como Você Fez Isso. Até semana que vem, fica com Deus e tchau!